Quero agradecer aos meus colegas docentes. Quero agradecer aos meus colegas docentes do Polo, que estão presentes, prestigiando esse momento de reflexão. Quero agradecer aos professores, colegas e lutadores da nossa carreira, né? Nesse momento está numa passagem de reconstrução de vários conceitos. Aos meus amigos que, pelo convite, aceitaram participar desse encontro, e principalmente aos meus familiares, entre os quais há alguns do Rio, de São Paulo, do Ceará, que é a minha origem, né? E de Brasília. Quero já apresentar inicialmente o que será a pauta do nosso encontro, já que eu pretendo, em 1 hora, mais ou menos, fazer uma apresentação que possa contemplar a proposta do conteúdo, né? Todo mundo visualizando o slide? Ok? Se alguém puder me responder pelo vídeo, aliás, desculpe, pelo áudio. Ok. Sim. Ok, Dojo, maravilha. No início, a nossa reflexão, vamos falar um pouco da nossa pauta, né? Nós teremos um momento da apresentação da proposta, considerações iniciais sobre o tema, um pouco sobre o conceito de AD versus o trabalho remoto, a consciência da sincronicidade, que será o pano de fundo teórico que a gente vai usar um pouco para sustentar algumas reflexões, a contextualização sobre conteúdo versus procedimento, e a ousadia de fazer um breve recorte histórico das leis e documentos norteadores brasileiros na área de educação, um pouco sobre a ideia dos conteúdos, do que é conteúdo estruturante, do que são conteúdos estruturantes, habilidades essenciais, tentando aproximar essa ideia, esse conceito ao que está prescrito na nossa BNCC, ou a intenção do que a BNCC traz a respeito desses dois elementos, um pouco da nossa inquietação sobre currículo não presencial, né? Inclusive, é um termo que está sendo usado nos documentos desencadeadores de práticas nos sistemas de ensino, emitidos pelo Conselho Nacional de Educação, né? E nós vamos falar um pouco, discorrer um pouco sobre isso. Bom, eu inicio com uma provocação, né? Vou pedir autorização para que a gente leve em conta que as contribuições que eu trarei, as reflexões que faremos, elas partem de um pressuposto, né? Nós, como professores, somos seres de identidade pessoal. E como identidade pessoal, nós temos um lugar de origem, um lugar que nascemos, uma cultura, rituais, valores. Nós fazemos, como o professor Cortella sempre situa, uma construção de identidade mediada por processos onde atos, valores, costumes e a apropriação desses roteiros mediados pela cultura vão intuindo a nossa construção de autonomia. Então, falar de pessoa é falar de identidade pessoal. Mas falar de professor, de docência, é falar de identidade profissional. E quanto a isso, nós temos que ter a clareza do que somos quando nós vamos trabalhar reflexões sobre educação. Nós somos intelectuais. Não dá para se permitir o debate em educação que não seja por via, né, da intelectualidade. O senso comum não cabe nos debates do campo que nós atuamos. E aí, peço a permissão de dizer a vocês que talvez algumas das minhas falas não sejam consideradas falas legítimas à sua leitura e perspectiva de visão de educação. Mas há a compreensão, que haja a compreensão, que essas falas elas têm uma origem científica, elas têm uma origem, um referencial, uma fundamentação.
Isso porque nós, professores, por vezes, nós ficamos um pouco com essa ideia de que teoria e prática, elas não se conversam, né? Não tem aproximação. Vejam que a gente tem aí no slide, duas figuras que são aparentemente iguais, mas elas, estarem em posições diferentes, têm suas distinções. Tá? Então, por quê? Porque teoria e prática se vinculam o tempo inteiro, né? Teoria é fundamentação, prática é ação. Teoria é um vocabulário pensante, que auxilia na questão das ideias, do meu vocabulário pulsante, da minha prática. Teoria tem uma percepção a respeito daquilo que se qualifica como ideal, prática é real. Teoria geralmente sugere aquilo que queremos, e teoria nos ajuda a pensar no ambiente, no mundo real, aquilo que temos. Então, eu já apresento de imediato, né, o esclarecimento de que o tempo é curto, o tempo necessita de uma maior densidade para alguns conceitos, dos quais eu vou utilizá-los aqui, porém, eles partem de um pressuposto de fundamentação. Não são achismos e nem opiniões da minha parte. São construções dentro de um campo teórico acadêmico. Aí a primeira coisa que nós precisamos refletir, em razão do momento que estamos, conceito de EAD, conceito de trabalho remoto. Há uma diferença grande, e eu vou pedir a autorização de um autor que eu gosto muito, do qual já está a citação no rodapé inferior desse slide, o Maurice Walbach, e extrair um pouco dos conceitos do Maurice Walbach, que fala sobre memória coletiva, e de como, ao longo do tempo, as memórias são constituídas. E aí, chama a atenção uma coisa. No momento que nós estamos, no cenário que estamos vivendo, será que nós temos memórias construídas sobre algum momento na educação parecido com esse? Será que nós passamos por algo similar ao que estamos passando? Bom, aos olhos do autor, né, Paul Bosch, a gente tem que ter a clareza do que é memória individual, inicialmente, para perceber que memória individual tem uma vinculação da minha realidade, da minha visão, da minha opinião, da minha interpretação, aquilo que é parcialmente compreendido da minha leitura de mundo e que não pode compreender depois que se dá o direito da totalidade. Nós vamos ver um pouco à frente, há muitos achismos em cima de tudo que a gente está vivendo. Há muitas opiniões sendo colocadas um panorama de verdade absoluta. Isso é muito arriscado no campo da educação, em especial porque não havíamos tido, eu tenho 30 anos de educação e eu não tinha passado ainda, e nenhum de vocês, um momento como esse na educação. E sem contar que a memória individual não existindo, automaticamente isso dificulta a construção de uma memória coletiva. Quais foram fatos, fenômenos e situações anteriores que nos colocaram algum tipo de lembrança do que estamos passando? Bom, é difícil, porque o próprio autor ele vai dizer que com ausência disso, como é que a gente vai fazer viver no tempo presente? Bom, então, a primeira grande inquietação do que nos une aqui hoje é que as coisas ficam, para nós, na área de educação, muito conturbadas quando o assunto vincula-se a essa temática de o trabalho remoto. A primeira coisa o conceito de AD não tem relação direta com o trabalho remoto mesmo. A EAD é uma plataforma pronta, organizada, preparada para ser aquilo que ela é. Um tipo de circuito, um tipo de movimento e um tipo de lógica que já está estabelecida. Quando eu resolvo fazer um curso ou de graduação ou de formação, o que quer que seja, quando eu entro naquele espaço chamado EAD, ele tem o local do slide, o local do texto, o local do material, o local do vídeo, já há uma coluna dorsal, já há uma espinha dorsal preparada para isso. E o que nós estamos vivendo é um trabalho remoto, e como os documentos norteadores atuais do Conselho Nacional delimitam, nós estamos trabalhando para oferecer
aulas não presenciais. E, nesse sentido, nós não podemos confundir uma coisa com outra, né? Em especial, porque o trabalho remoto é uma tentativa, de alguma forma, de transformar aulas que seriam presenciais em algum tipo de atividade fim que possa ser desenvolvida de forma não presencial. Não confundir as duas coisas. E é claro que nós teremos uma inquietação com isso, porque nós não temos memórias coletivas a respeito de como utilizar algum exemplo, algum modelo, alguma referência anterior que alimente o campo das ideias, de como trabalhar atividades num cenário como esse que estamos vivendo. Automaticamente, isso nos angustia, isso nos inquieta, isso mexe com o nosso íntimo. Continuando sobre a análise do autor, o fato de que nós não temos histórias para serem contadas, nem de forma individual e nem coletiva, como que isso auxilia num processo como o nosso? Bom, nós não temos um construto de memória histórica. Né? Segundo o autor, segundo o Bauwach, os discursos constituídos pela contextualização dos sujeitos históricos, em um determinado tempo histórico, estabelecem paradigmas e relatos sobre uma vivência, uma experiência. Então, começamos com esse grande nó. Não temos memórias anteriores sobre como nos comportar num cenário como esse. E isso, de certa forma, nos inquieta muito. Nós vamos, com toda essa inquietação, com toda essa instabilidade que mexe com o nosso fazer docente, o nosso fazer viver docente, e é concebido por um construto, por uma concepção de aula presencial. Afinal de contas, eu acredito que a maior parte dos colegas que estão presentes nesse encontro tiveram uma escolarização presencial, né? Realmente isso nos afeta muito, nos deixa muito inquietos. Mas, como parte da intenção do nosso encontro é trazer um pouco de acalento, né, de luz, de visão perseverante, nós vamos usar uma teoria que eu gosto muito, uma teoria que, na verdade, ela de tão simples serve para que nos apoie em qualquer que seja a análise e a reflexão, leitura de mundo. É a teoria da sincronicidade, a teoria da consciência da sincronicidade. A maneira pelo qual eu compreendo, numa leitura de temporalidade, aquilo que, pelo conhecer e aprender, pode me ajudar a refletir e agir. Nós, professores, como eu disse inicialmente, somos seres de intelectualidade. Então, a primeira coisa que a consciência da sincronicidade nos exige é competência daquilo que nós fazemos. Vou pedir a quem estiver com o microfone ligado, desligar, por favor. Não sei o que é. Pede para a Rosa. Calma! Não quero ver. É a Rosa Vilatura, está com. Foi ligado, né? Vou desligar. Bom, dando continuidade, né? Então, a consciência da sincronicidade é formada por uma tríade que compreende 3 grandes ângulos a respeito dessa sincronicidade entre a leitura de mundo e os contextos de reflexões sobre a forma de fazer viver desse mundo. A primeira delas é que toda pessoa necessita compreender a ideia de competência quando escolhe, dentro da área profissional, desenvolver as suas atribuições. O nosso campo de competência na docência é a intelectualidade, é o fazer docente. E o segundo ângulo de importância dessa consciência é a questão da relação. Somos sujeitos históricos e somos seres políticos, abre aspas.
não se faça a confusão de político com política, fecha aspas. O ser político é o ser das relações, é o ser que estabelece a sua construção de humanização por meio dessas relações, por meio do conviver, do viver. Né? E, por último, nós, da educação, somos seres políticos, seres de relações diretas entre essa parte de humanização e construção da hominização, que é um conceito ligado à apropriação do materialismo do conhecimento, a hominização. A nossa finalidade? Construir. Construir em que sentido? Nós trabalhamos com a formação, nós trabalhamos com os processos formativos. A nossa própria LDB caracteriza logo no primeiro artigo da sua apresentação que a educação brasileira abrange os processos formativos da humanização, da hominização. Embora esse termo não seja tão utilizado com essa palavra, mas ela se faz traduzir quando nós olhamos para os 4 pilares da educação, onde 2 são do ser conviver, é o espaço de humanização, e os outros 2 do fazer aprender, é o espaço materialização do conhecimento. Aí vejam, o bacana da consciência da sincronicidade é que nós, como intelectuais, somos seres equiláteros. Vocês estão vendo que essas setas acabam formando um triângulo, né? E vejam, quando eu movimento só um ângulo desse triângulo, eu corro um risco de fechar os outros 2. Então não adianta só eu ser um ser intelectual, porque só intelectual, sem construir relações, sem ter clareza do que fazer, não é tão bom. Se eu for um ser só interpessoal, tem boas relações políticas entre os pares e entre as pessoas, mas eu não tenho muita compreensão do que fazer e nem sei bem como faz, bom, talvez terei problemas. E por último, se eu não sou uma pessoa interativa, que aceita desafios, que compreende essa brincadeira de tô aqui, tô ali, né? De se fazer presente nos espaços, também teremos problemas no campo da nossa docência, da nossa atribuição do fazer docente. E eu gosto muito dessa teoria porque, realmente, é necessário conhecer, aprender para melhor refletir e agir. E isso une aquele primeiro slide que eu estava comentando com vocês, de como é importante a teoria e prática se alinhando para que eu possa buscar instrumentos pensantes a finalidade de melhor pulsar, de melhor estabelecer propostas no meu espaço. Em especial, num momento como esse, né, como foi dito já por mim, nós temos tantas coisas novas e tantos desafios e tantas inquietações, nós temos que buscar fortalecer essa leitura macro-circunstanciada que nos cerca. Porque se nós só nos apropriarmos daquilo que é falado, dito, estabelecido apenas pelo senso comum, nós seremos provocados à passividade desse momento. Nós teremos poucas forças a trabalhar uma superação a respeito dessas inquietações. Se fosse um momento de falarmos um pouco sobre psicologia educacional, eu diria que a frustração é um elemento que nos coloca para 2 passos. A frustração é um elemento de queda livre, a frustração é um movimento de superação, porque me deixa indignado, me inquieta, e me provoca a superar aquilo. Então, quando a gente fala dessa sincronicidade, desse ser QI ao cubo, como vai aparecer aí, né, que eu gosto de brincar com essa ideia de QI ao cubo, né, é um ser intelectual, interpessoal, interativo, tem mais condições, maiores chances de buscar compreender o que está posto, refletir qual é a melhor forma, quais são os melhores caminhos para que eu possa superar essas frustrações. Entrando um pouco na continuidade da nossa pauta, né, no conteúdo versus procedimento, eu vou fazer um breve recorte histórico de algumas coisas ligadas ao nosso fazer docente.
Quero aqui já pedir permissão de dizer que esse é um debate denso e necessitaria de muito mais tempo, mas eu vou tentar, de forma ousada, temporalizar isso para poucos minutos. Bom, nós temos, eu gosto de usar essa imagem da rosa dos ventos, dos pontos cardeais, para estabelecer o que é a carreira do professor. O que nós somos, né? Nós somos um profissional que trabalha com a formação dentro de uma instituição que constitui uma história de escolarização, um histórico de escolarização, e que é influenciada por leis e documentos norteadores. E no nosso caso, a gente pode fazer um recorte histórico de dois momentos muito importantes. Aquilo que poderia ser qualificado como educação antes de 1985 e aquilo que passa a ser qualificado como educação a partir de 1985. E por que eu estou usando essa data base? Porque ela, no campo histórico, retrata um regime antes de 1985 militar, um regime dito democrático após 1985. Dentro dessa organização de marco e de diferença a respeito do que se previa ou do que se dizia a respeito de qualidade de educação, sucintamente, vamos lembrar um pouco das cenas antes de um regime anterior ao democrático. Resumidamente, a escola era um lugar positivado, um lugar de verdade absoluta, um lugar onde prevalecia a ideia do dar conteúdos, sem uma contextualização a respeito desses conteúdos. Não estou dizendo que a escola mudou muito, estou dizendo que esse era o mapa cardeal que gerava leis e documentos norteadores a respeito de educação. É uma coisa mais positivada, onde, exemplo básico, falar de uma data como a independência, né, o 7 de setembro, era propor uma ideia de decorar, de decodificar, aquela data representa um momento histórico. 7 de setembro, o dia da independência brasileira, o dia que saímos de um regime monárquico português e passamos a ter um regime monárquico próprio. Muito bem. Mas e a reflexão a respeito do que levou a isso? O que gerou isso, né? Já parece muito estranho a gente ter tido uma independência onde o nosso herói é herdeiro da coroa portuguesa e uma revolução que não há um pingo de sangue derramado, enfim. Não vou nem entrar no mérito, mas o que aconteceu, né, dentro desse contexto, o que levou a essa independência? Bom, esse currículo mediado por essa visão muito positivada de que é importante certas informações de decodificação e interpretação, era um cenário muito presente para aquele momento. Eu fui escolarizado numa escola mediado pela Lei de Diretrizes e Bases 5692, que tinha como premissa do currículo essa ideia mais de verdade absoluta, professor no púlpito, e até as questões que a gente respondia questionários, né, e os nossos questionários tinham, eu pegava um questionário com 10 perguntas, a professora me dizia, dessas 10 perguntas você vai ter que responder 5 na prova. E aí, quando eu respondia aquelas 5 questões da prova, elas tinham que estar fidedignamente dentro do parâmetro do questionário. Porque se ela tivesse um pouquinho fora do que estava escrito, mesmo que a ideia chegasse a um contexto correto, né, da minha análise a respeito da pergunta, é provável que eu tomasse meio certo, porque não era igual ao questionário que tinha sido dado a nós estudarmos um dia, 2, 3 antes. Bom, em 1985, a retomada do regime democrático e a primeira providência, a elaboração de uma nova Constituição, e aí, vamos lá.
O que eu vou dizer não quer dizer que nós estamos num país de prática democrática, mas, a partir desse momento, os documentos vão ser organizados com uma lógica, com um discurso que prevê democracia. O que não dizer que, na prática, ela aconteça com a sua plenitude. Mas vamos lá, em 1988, a palavra famosa educação vai fazer toda a diferença para desencadear documentos na área de educação. A frase doutrina de proteção integral. Lá nos artigos 205, 6 e 7, sempre que se organiza essa visão de doutrina de proteção integral, a ideia do direito pleno, do direito absoluto, do dever vinculado a esse direito. E num discurso democrático, isso vai desencadear uma série de situações na elaboração das novas políticas públicas na área de educação. E nesse sentido, a gente tem, do que nos interessa nesse momento, por isso que é um breve histórico, a gente tem a promulgação da LDB em 1986, e a LDB, alimentada por essa ideia de doutrina de proteção integral, passa a defender e apresentar um discurso de escolarização, na baliza e na premissa que a escola passa a desenvolver pilares essenciais dentro desse universo da educação. É por isso que dentro do documento, logo no artigo 1º, você tem lá, educação abrange os processos formativos. E o que é processo formativo da política educacional brasileira a partir da Constituição? O processo educativo é, de um lado, aquilo que a escola vai desenvolver na escolarização de uma criança e de um jovem, que prestigia a sua humanização, ser e conviver. Do outro, aquilo que a escola deve cumprir como a sua missão fundamental, a hominização, o fazer e aprender. E aí, feito uma breve contextualização, muito numa tábua rasa, porque é um assunto bem denso, mereceria mais tempo, nós temos, nessa projeção desse mapa cardeal, dessa rosa dos ventos, a seguinte lógica. Nós, como professores, temos norteadores curriculares, que foram sendo constituídos a partir de então. E falaremos um pouco deles já já. Nós temos os nossos sistemas de ensino, as suas especificidades. Então, quem trabalha, vou falar aqui pela minha região, né? Quem trabalha aqui na região de Barueri, Carapicuíba, Osasco, Jandira, Itapevi e outros locais, percebe que cada sistema de ensino, desde que não faça nenhuma mudança e choque com o estabelecido, né, nas leis federais, em especial na LDB, há possibilidade de suas especificações sistêmicas de rede. Nós temos uma legalidade que ampara o trabalho docente, o trabalho das escolas, e nós necessitamos, como docentes, nos organizar. Eu tenho defendido uma tese de que a ausência da ocupação dos espaços, né, do debate sobre políticas públicas educacionais, muito em razão daquilo que nós, professores, não compreendemos como importante, que é o estudo dessas políticas públicas, faz com que, por vezes, nós tenhamos dificuldade de perceber como nos organizar dentro das atribuições do nosso trabalho. Como é importante ter o debate sobre políticas públicas a partir de uma fundamentação e compreensão de como foi a construção, né, dessas diretrizes, dessa legalidade, desse marco teórico, que nós vamos falar um pouquinho à frente, que nos cerca no currículo até aqui, que envolve a corrente dos integralistas. Vamos falar um pouco sobre ele. É difícil você fazer o debate no campo da educação, porque boa parte de nós mesmos nos negamos a esse estudo,
a essa inserção de análise sócio-histórica que envolve a nossa profissão, a nossa carreira docente. Mas vejam, é muito importante que eu tenha a compreensão de que, por exemplo, eu falo de procedimento, né? E aí eu talvez vou fazer uma defesa, um ataque, vai depender da análise de vocês. Quando eu falo de procedimento, né, eu tenho escutado colegas nesse momento falando muito de como eles estão se sentindo mexidos, né, estremecidos com essa ideia de como é que eu monto aulas não presenciais, atividades via plataforma, seja o Google, seja, enfim, o acesso a sites, como é que eu disponibilizo. A ideia do procedimento como se agora nós estivéssemos discutindo o procedimento como algo que necessitou de uma remontagem nossa sobre a lógica que o cerca. Qual é a lógica do procedimento? Bom, o procedimento tem relação direta com a palavra prática. O procedimento é aquilo que, em especial, os documentos norteadores pós retomada da democracia têm sido discutidos muito, né? Eu volto a dizer, eu não estou aqui defendendo se os PCNs ou se a BNCC são bons materiais. Mas a gente não pode negar, até porque essa discussão daria um outro debate, mas não podemos negar que os PCNs e a BNCC são tentativas de se colocar em prática um discurso após retomada da democracia. Se foi a melhor escolha, se é o melhor ou pior material, se são documentos de fato que legitimizam essa ideia de humanização e hominização, é um outro debate. Mas ninguém pode destituir, né, que são documentos que buscam essa tentativa de novos procedimentos, de novas formas, de novas maneiras de se fazer educação. E, nesse sentido, falar, por exemplo, de algo que inquieta muito o professorado mesmo, o professorado hoje, da BNCC, por vezes me deixa com uma interrogação. A BNCC não é um documento novo. Na verdade, a BNCC é um documento que atualiza um discurso que os PCN já instituíram em 1997. Os PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais, que podem ser considerados, de alguma forma, como documentos que buscaram inovar uma certa lógica sobre o currículo na escola. E volto a dizer, todas as minhas afirmações não entram num debate se a ideia, por exemplo, de habilidades e competências é a melhor forma de se trabalhar a escolarização. Ou se a forma que é posto no documento contempla a realidade que necessita de outras coisas agregadas. Eu estou querendo dizer e deixar afirmado aqui que nós precisamos nos apropriar dessa lógica incorporada nesses documentos. Para compreender que não é só o aspecto da crítica. A crítica sem fundamentação, ela não auxilia no processo de reflexão, porque ela passa a ter, dentro do seu aspecto de sinalização, muito mais opiniões pessoais a respeito de algo do que contribuições sobre como superar aquilo que a crítica deveria propor. A crítica sem o elemento de contrapartida, causa e efeito, você propor mudança de algo sem apresentar algum tipo de proposta, passa a ser uma crítica vazia. Infelizmente, por vezes, entre nós, colegas da educação, há uma síndrome de teoria, né, da teoria do caos, das teorias de conspiração, que nem sempre se justificam quando são apresentadas, quando são situadas. É nesse sentido que eu digo que é importante que a gente perceba que o procedimento é um elemento que vem sendo discutido no currículo desde 1996. Tá? A inversão dessa polaridade de que o conteúdo é fundamental de ser dado. Isso é muito perigoso. Professores que se apoiam na ideia de só dar conteúdo, eles são apenas aplicadores de coisas.
Na verdade, talvez, se a ideia é só dar conteúdo, cumprir conteúdo, a gente perde muito. Se nós pensarmos, nós temos uma outra possibilidade, como num momento como esse, de ter um trabalho que possa explorar conteúdos essenciais, conteúdos estruturantes, que são da nossa formação humana, talvez isso já comece a me dar algumas pistas quais seriam, qual é o caminho a ser perseguido. Né? Falaremos um pouco de conteúdo estruturante logo a seguir, a gente poder definir esses dois conceitos. Né? Quando a gente estuda lá atrás os PCNs, os parâmetros curriculares educacionais, a gente, retomando aqueles documentos, a gente tem algumas terminologias, né, que dão conta de compreender como ficou dividido o currículo dessa linha de construção de escolarização na escola, né. Para quem não é da educação, que porventura esteja assistindo, os PCNs são parâmetros curriculares que foram constituídos a partir de 1997 para dar conta das diversas áreas de conhecimento dentro do currículo, das disciplinas curriculares. São documentos que são da área, então, aos PCNs de português, de matemática, de arte, geografia, enfim. E cada um deles traz vou chamar de caixas estruturantes, tendo conteúdos essenciais para serem desenvolvidos nessa escolarização básica. A terminologia que os PCNs usam é de blocos de competência, e cada disciplina tem os seus blocos de competência. Dentro desses blocos de competência, nos quais nós temos os conteúdos estruturantes, temos as habilidades essenciais. São habilidades. Bom, se eu fosse fazer aqui na tábua rasa um conceito muito rápido, eu diria que a habilidade é fazer, é prática, é aquilo que você se apropria de tanto que você percorre aquele trajeto cognitivo, e que conteúdo, competência seria a significação da construção dessas práticas, dessas habilidades. Habilidade é prática, competência habilidade é fazer, competência é saber, estão intrinsecamente juntas, porque, por vezes, algumas habilidades que compõem competências, algumas competências depois viram habilidades de competências maiores. Sugiro fortalecer essa compreensão a leitura dos PCNs, inclusive é algo que também me inquieta. Muitas vezes as pessoas vêm num debate opositor a falar da BNCC, e aí quando a gente pergunta, você algum dia já leu os PCNs, já se apropriou da lógica dos PCNs? Aí a pessoa, não, eu nunca vi, nunca li, nunca... E aí fica mais difícil mesmo de compreender a lógica da BNCC, porque, na verdade, a BNCC é um documento ampliado do que esses PCNs, há 23 anos atrás, desejavam. Alguns temas que são geradores da BNCC hoje não eram temas significantes para aquele momento, porque não faziam parte da sincronicidade daquele momento. Não fazia parte da realidade que a escola recebia de influências para a construção desse currículo. Portanto, quando a gente vê na BNCC atual aquelas macro competências gerais, que são 10, né, algumas daquelas competências, há 23 anos atrás, elas não estariam no debate da educação, haja visto até do que estamos fazendo nesse momento aqui, conversando via Meet, via plataforma interativa, via videoconferência, coisa que há 23 anos atrás, talvez para alguns sinalizaria ficção científica. O que são conteúdos estruturantes, então? Vamos lá, a questão do desenvolvimento motor, verbal e mental. Vamos sinalizar alguns conteúdos estruturantes aqui. Trabalhar com operacionalidade, trabalhar com tratamento de informação, trabalhar com interpretação, trabalhar com, vou usar uma autora, Magda Soares, leitura de mundo, trabalhar com a ideia de grandezas e medidas, espaço e forma,
de localização, trabalhar com esses conteúdos que estruturam lógicas, né, do fazer viver, são importantíssimos para aquilo que a gente fala dentro do currículo brasileiro a respeito de desenvolvimento motor, verbal e mental. Vocês vão perceber que os três aspectos que eu vou citar, um atrás do outro, compõem um arcabouço de teóricos que a gente usa, que são os integralistas. Mas já chegamos neles. Então, esses conteúdos estruturantes são todos aqueles conteúdos que, independente de qual área de conhecimento eu vá desenvolver uma proposta, seja na matemática, na língua portuguesa, nas ciências, enfim, eles estão presentes. Eles não podem deixar de ser desenvolvidos. Alguém imagina que não se tenha que se constituir cenários de tratamento de informação em todas as áreas de conhecimento? Alguém imagina que hoje a gente não... Como é que a gente vai fazer argumentações sem se apropriar de uma leitura tanto no campo textual como no contextual das coisas, ou seja, a reflexão, no debate, na interação das ideias? Esses conteúdos estruturantes são importantíssimos. E, já que nós nos reunimos aqui para falar um pouco de trabalho remoto, volto a dizer, não é EAD, fundamental nós propormos esses conteúdos estruturantes aquilo que a gente, dentro do nosso alcance, possa disponibilizar nesse momento de aulas não presenciais. Questão sócio-interacionista. Claro que eu sei que é um momento difícil. Claro que eu sei que, na realidade, as fragilidades se ampliaram. Claro que eu sei que nós estamos descobrindo, dentro dessa subjetividade que nem sempre aparece a olho nu, muitas questões por trás de tudo isso que nos deixam mais inquietos. Claro que eu sei que muitas crianças não têm acesso a essa vontade nossa, oferecer a elas essa presença, mesmo que seja virtual. Não estou tirando o mérito desse debate. Ele é qualificado e merece fazer parte das reflexões de como buscar caminhos. Mas, fato, isso não pode impedir de eu buscar a aproximação dessas crianças, dessas pessoas, porque nós temos, por parte, os nossos guris e gurias, os nossos estudantes, até os nossos colegas profissionais, nós somos seres que precisamos dessa questão de grupo, de interação, de sócio-relação. E, de alguma forma, nós temos que encontrar um caminho, um mecanismo para desenvolver essa questão. A questão afetiva, que é o último aspecto, é um grande conteúdo estruturante. Por vezes, o simples fato de abrir uma sala, de receber os seus alunos, bater um papo, perguntar como eles estão, pedir a opinião das coisas e de buscar compreender se nesse momento tão diferente algumas percepções ficaram mais evidentes ou se algumas mudanças foram significadas no seu dia a dia, é muito relevante. Esses conteúdos estruturantes, eles não necessariamente são conteúdos por nome. Simetria é assimetria. Sistema solar. Os continentes. Não é isso. Claro que se dentro da sua proposta, já que nós temos uma medida provisória, a 934, do dia 1º de abril desse ano, que situou os sistemas de ensino e haja um trabalho de até 200 horas de forma não presencial nos sistemas de ensino, com a liberdade desses sistemas de ensino se organizarem para a oferta de atividades não presenciais, dentre elas o trabalho remoto via plataformas interativas. Claro que a gente sabe que cada sistema tem a sua forma de se organizar, mas, e eu sei da inquietação, porque muitos de nós fomos pegos num momento onde nós necessitamos nos reconstruir com relação a alguns conceitos que estavam muito definidos, dentre eles, assim,
tecnologia, bom, não é a minha praia, não é uma onda que eu sei surfar, portanto, é mais comum, uma certa zona de conforto nossa, não usar tanto essas plataformas e essas ferramentas. Mas a gente tem que procurar, de alguma maneira, utilizar esses meios como forma de aproximação dessas questões. E isso, gente, por isso que eu fiz a provocação de falar sobre conteúdo versus procedimento. O currículo brasileiro, a partir da retomada democrática, ele traz um arcabouço de teóricos que vão dar significado a essa construção das diretrizes curriculares. Dentre eles, os integralistas compõem aquele espaço da psicologia da escola e dentro do currículo. O que são os integralistas? Ora, os integralistas, eles são Piaget, Vygotsky e Vallon. E todos os discípulos dessa fonte, né? Resumidamente, porque sugiro que vocês depois procurem um pouco mais de informações e estudem um pouco mais a fundo, né? É uma retomada que eu vou fazer muito rápida. Piaget é um estruturalista. O Piaget estuda essa questão da experiência do objeto e como a criança, na interação com esse objeto, pelo processo de assimilação, compõe a acomodação num ambiente de equilibração. Essas experiências vão desenvolver a parte motora, verbal e mental, de forma que ele é chamado de estruturalista. O fato de que ele estrutura períodos, o período sensório-motor, o período intuitivo, o período simbólico, o período pré-operatório, enfim, coisas que nós não vamos entrar nesse espaço agora, que não é o momento. Então, ele estuda diretamente as questões cognitivas, né, do desenvolvimento cognitivo. Um outro ângulo, né, dessa questão dos integralistas, nós temos o socio-interacionismo pelo Vygotsky, né? O que é o socio-interacionismo? Bom, a linguagem, a cultura, o espaço, o meio e as interações influenciam na construção da formação do sujeito histórico. Portanto, essa socio-interação, ela auxilia ou não no processo de aprendizagem. E, por exemplo, na educação, uma modalidade de ensino que usa muito a socio-interação é a educação infantil, né? A premissa da educação infantil, do desenvolvimento das autonomias da criança, prevê que as crianças são muito influenciadas pela interação comum, pela aliança de grupo, pela cultura instituída dentro dos seus pares, da sua identificação, da sua idade, dos seus rituais, que são compostos juntos, em círculo e em cumplicidade. A criança é muito cúmplice uma da outra, portanto, elas se influenciam muito nesse processo de aprendizagem. A questão socioafetiva, que entra o Vallon, onde o Vallon trabalha com a questão das emoções, dos sentimentos nomeados. E como a frustração é um elemento que pode ou projetar superação ou entrega, e de como isso influencia no processo de aprendizagem. Bom, não vou me adentrar muito nesses teóricos, mas eles são integralistas. Por que eles são integralistas? Né? Muita gente às vezes se pergunta, de onde vem essa terminologia? Os integralistas são teóricos que estudam as relações. No caso do Piaget, essa relação do desenvolvimento motor, verbal e mental. No caso do Vygotsky, a relação socio-interativa. No caso do Vallon, a relação socioafetiva. Eles têm em comum uma questão. A palavra erro, para os integralistas, é um dos pontos elementares para o bom procedimento da construção de um saber. Isso significa que é fundamental o erro no processo para que eu possa ressignificar, dentro desse processo, um movimento para ampliar aquilo que eu pretendo me apropriar. Reflexão, ação, reflexão, ação é um movimento dialético. Então, os integralistas, erro, para a escola geralmente é caracterizado como fracasso escolar,
os integralistas, o erro é um ponto elementar do processo. Afinal de contas, uma criança sai andando porque um dia enjoou de engatinhar e aí, de repente, resolve levantar e dizer assim, olha, não quero mais só engatinhar, a partir de hoje eu vou sair andando. Não. Para isso, ela precisa passar por processos onde ela quase cai, ela levanta, daqui a pouco cai, retoma. Ela precisa significar e ressignificar esses processos, até que ela compreenda, se aproprie, tenha aquele conteúdo estruturante definido a ponto de finalizar esse saber que é o de caminhar, de andar. Então, esse debate sobre procedimento, gente, é um debate que ele tá conosco desde que a LDB vem propondo essa ideia dos 4 pilares de educação. É uma coisa que a gente sabe, né, sobre os 4 pilares, e muitas vezes a gente esbarra a compreensão de por que eles são chamados de pilares. Porque eles compõem uma construção de sujeito histórico, da anomia para a autonomia, anomia, ausência de regras, heteronomia, compreensão parcial de regras, autonomia, plena capacidade de compreensão das regras, das normas, né? A construção de autonomia, ela perpassa sobre essa ideia que eu preciso de procedimentos, de práticas, de habilidades que me auxiliem nessa construção. E esse é um debate que está posto em todos os documentos norteadores desde 1996. O pilar ser é a identidade pessoal, o pilar conviver é a identidade social. As duas juntas compõem esse lado do currículo chamado de humanização. O fazer é uma identidade socioglobal, ou seja, o lugar que está e a realidade daquele lugar. E o aprender ou o saber é a identidade universal, é a apropriação final do conhecimento. Então, é um debate que está posto sempre. Quando algumas pessoas falam um pouco de que tivemos que mudar todos os nossos procedimentos, sim, é um momento de mudar procedimentos. Mas é um momento que só está mantendo uma certa lógica desses documentos, de que bons profissionais, bons docentes procuram se nutrir de fontes para melhorar as suas práticas. Aquilo que eu falei de que a nós, na educação, me perdoe a sinceridade, boa parte de nós, professores, não juntamos a ideia de que teoria e prática elas podem estar conciliadas. Aliás, é muito comum no nosso espaço de trabalho, né, escutarmos a seguinte frase: ah, não, isso é só na teoria, na prática não funciona, porque eu estou há 20 anos nisso aqui e nada muda. Bom, eu tenho muitas reticências com essas afirmações. Talvez a pessoa precise fazer a reflexão que se há 20 anos ela vem fazendo as mesmas coisas que ela já fazia lá atrás, talvez falte a ela a percepção de que o mundo mudou muito em 20 anos. De que essa consciência de sincronicidade está faltando. De que nós, professores, somos seres da perseverança. Eu gosto muito da teoria das tríades e brinco muito com elas. Eu fosse pegando a consciência da sincronicidade que eu apresentei para vocês, que o ser professor é um ser intelectual, é um ser pensante, primeiro P. As relações, ele é um ser pulsante, segundo P. E ele é perseverante. O professor também é um ser ao cubo. Gosto de brincar com essa ideia da teoria das tríades. Mas vejam, cabe a nós escolhermos qual é o cubo que eu sou. Porque também tem uma outra formulazinha para isso. O P de pouco pulsante, desculpe, o P de pouco pensante na intelectualidade, o P de pouco pulsante nas relações, e o P de pessimista, porque quem pouco pensa, pouco se nutre de ideias, pouco trabalha a sua formação e não busca essa intelectualidade, bom,
não terá relações bem constituídas, porque será alguém da negação, e automaticamente será um pessimista. Nós, professores, não temos maldição. Eu brinco com essa palavra também. Nós temos boa adição. A nossa boa adição é a formação continuada, a ideia de que a data da validade de algo que eu me aproprio é o dia que eu recebo a certificação daquilo. O dia que alguém termina a sua graduação, pega o certificado, fica feliz, pensa, a partir de hoje, venceu isso, preciso buscar outras fontes, preciso beber de outras águas, porque o mundo não para, as coisas não deixam de mudar, de se organizar de novas formas e de novas maneiras. Infelizmente, a educação tem um ritmo muito tênue para acompanhar essas mudanças, o que traz uma causa e efeito muito grande em nós, no campo afetivo, no campo emocional. Muitos de nós se frustram muito cedo com a carreira, que, no meu entendimento, e pela minha fala e pela minha defesa, é uma carreira fundamental quando nós pensamos em construção de nação, e principalmente no individual de cada um, a construção sócio-histórica das pessoas. As habilidades essenciais, todas aquelas habilidades que estão presentes no processo de escolarização na educação básica ou na educação superior. As habilidades essenciais, falando um pouco direto do currículo, já que a gente viu que os conteúdos estruturantes da BNCC são chamados de eixos norteadores, né? E na BNCC, cada disciplina tem os seus eixos norteadores, né? Por exemplo, artes tem 5 eixos, agora tinha 4 nos PCNs, agora tem 5. Dança, música, teatro, artes visuais, cada uma dessas caixas, vamos chamar assim, e artes da tecnologia, né? Cada uma dessas caixas tem uma quantidade de habilidades que devem ser desenvolvidas na escolarização básica. A língua portuguesa, a linguagem oral, a interpretação textual, produção textual e análise gramatical. Cada uma dessas caixas com as diferentes habilidades que devem ser constituídas no processo de escolarização. Matemática, números e operações, espaço e forma, grandezas e medidas, tratamento da informação. Enfim, cada área de conhecimento tem os seus eixos norteadores, e esses eixos norteadores, anteriormente pelos PCN chamados de blocos de competência, têm suas habilidades, e essas habilidades elas são importantes de se pensar como possíveis contribuições diretas em todas as áreas de conhecimento. Vou falar de um aqui em especial, só como exemplo, que eu me comprometi com vocês 1 hora de fala e eu já estou chegando nela. Localizar e pontuar informações. Localizar e pontuar informações é um tipo de habilidade que você usa em todas as áreas de conhecimento. Então, quando eu penso numa atividade que tenha um conteúdo estruturante, que possa chegar a algum resultado dentro de um conteúdo específico, é bem provável que parte do meu procedimento vincule localização e pontuação de informações. As habilidades essenciais são todas aquelas habilidades que elas estão presentes em todas as áreas do conhecimento e são necessárias de ser ativadas. Eu posso, com essa única habilidade, localizar e pontuar informações de um texto, localizar e pontuar informações de uma imagem, localizar e pontuar diferenças entre aspecto A e aspecto B, localizar e pontuar diferenças, né, ou semelhanças entre tal panorama de uma questão ou de outra questão, enfim. Não temos tempo para falar de tantas habilidades essenciais, mas elas estão presentes lá, aquele material chamado de BNCC, e não necessariamente eu preciso imaginar que é só para dar conteúdos. E não é importante pensar de que nós, professores, nesse momento, temos que cumprir conteúdos. Nós temos que desenvolver procedimentos que possam fortalecer essa questão cognitiva, interativa e afetiva. Porque aquilo que a gente considera como perda,
como suposta perda nesse processo todo de trabalho remoto, eu, de maneira muito otimista, consigo entender que nossas crianças e nossos jovens passarão por um processo de superação de tudo isso, com inclusive novas aprendizagens que foram instituídas nesse afastamento, nesse isolamento, nesse distanciamento da escola. E que eu não posso apenas me preocupar com conteúdo aplicado. Isso é até desleal. E, entre nós, no retorno das aulas presenciais, quando tudo isso normalizar, nós vamos ter que fazer um trabalho de retomada muito intensificada. Porque a criança na escola, o jovem na escola, e quanto mais jovenzinho, mais a presença de palco do professor ele precisa. E quando nós organizamos a nossa periodicidade, nossa temporalidade de aula, quando um aluno nosso ou alguns alunos nossos desgarram um pouco da comanda, do combinado, do roteiro, nós estamos lá para mediar. Então, a quantidade de distratores é muito menor. Quando as crianças estão em casa, se compõem vários hiatos de tempo. Dentre eles, o fato de que você tem uma criança que está fazendo uma lição lá, porque muitas vezes estão fazendo esse processo, inclusive aqui eu trabalho. A criança, por vezes, sai, vai beber uma água, presta atenção na imagem que passou na TV. Enfim, há vários distratores que auxiliam nesses hiatos de aprendizagem, né? Nesse distanciamento entre uma certa lógica que estava sendo intuída e organizada, e por conta de algo que chamou mais atenção, por vezes, é por terra. Isso eu estou dizendo de vossos filhos, dos meus filhos, dos filhos dos nossos pais. Eu digo pais no sentido da escola, né? Nossa comunidade. Então, a gente tem que ter uma tranquilidade de que eu sei que nós teremos que fazer um trabalho de retomada muito intenso, mas é possível, sim, a gente desenvolva uma série de atividades e ofereça uma série de possibilidades que são importantes para a criança também, para o jovem, né? A internet tem muito besterol, tem muito site que não contribui, mas também tem várias fontes importantes que você pode utilizar como ferramenta de apoio nesse momento. Sugiro, inclusive, que vocês procurem alguns sites, como, por exemplo, o Portal do Professor, no MEC, onde lá tem várias experiências, inclusive já com aulas organizadas, a auxiliar o pensamento da sua especificidade, da sua realidade de escola e de situação e condição para organizar esse trabalho remoto. Habilidades essenciais também são todas aquelas que perpassam por todas as áreas, enfim, aquilo que estávamos conversando, né? E para finalizar o nosso encontro, eu diria que, como eu me apoiei em algumas concepções, né? Eu vou dizer a vocês que a tríade equilátera do trabalho docente, nós como professores, que buscamos a luz e compreender quais os melhores caminhos e formas para desenvolver, né, o nosso trabalho, nós precisamos compreender que, mesmo que inquietos, mesmo que fadigados, mesmo que numa situação de fragilidade social, como nós estamos, quando se fala em escolarização, eu penso que essa ideia de que a escola é uma constelação, onde o que prevalece são os aspectos humanos e os aspectos intelectuais para lidar com desafios e para compor novas memórias, é o importante para viabilizar a superação dos contextos de frustração. Porque que nós possamos ter, usando a ideia de memória coletiva, e memória coletiva que traz relatos históricos lá na frente, a possibilidade de lembrar desse momento como um momento que foi difícil de ser convivido e passado por ele, mas que também trouxe ganhos, também trouxe contribuições,
que trouxe algumas mudanças, até do meu individual como professor, como do coletivo, enquanto sociedade. Eu vou voltar a usar a teoria da sincronicidade, da consciência da sincronicidade, para dizer que cada um de nós somos mesmo uma estrela dessa constelação. E que se eu me proponho ser um profissional de consciência sincrônica, alguém intelectual, interpessoal e interativo, né, eu devo compreender que as crianças e os jovens precisam de nós pela confiança do nosso saber, pela segurança do nosso saber ser, pela admiração do nosso saber fazer. Não na preocupação apenas de aplicar coisas, mas de estar próximo, de desenvolver algo relevante, significante, que possa estabelecer, através do nosso intelectual, do nosso interpessoal e do nosso interativo, essa estrela que eu tenho, que você que está me assistindo tem, que as nossas crianças têm, porque só assim a gente pode compreender que a luz das coisas está na nossa iniciativa. Eu gosto muito desse provérbio humano. Nenhum navegante tem vento favorável se não sabe para onde vai. Nós, professores inquietos, nós, professores preocupados, nós, professores muitas vezes angustiados, precisamos compreender que nós temos muita luz. E vejam nessa imagem, a ideia de que a luz ela tem várias direções. Nós temos várias possibilidades. E as crianças e os jovens, só por vezes de nos verem, de entrarem em contato conosco, ficam felizes, se sentem bem, se realizam de alguma forma. Quero agradecer, muito obrigado pela partilha desse momento, que possa ter sido de alguma forma significativo para aqueles que assistiram, e coloco-me à disposição, se for necessário, de algum esclarecimento via chat. Muito obrigado. Quero salientar que a Alessandra enviará os slides que eu utilizei para aqueles que se interessarem. Se alguém tiver alguma questão, alguma coisa para... Nós temos aí alguns minutos para interagir. Dojo, fala com a Márcia aqui que um monte de pessoas estão me ligando aqui pedindo para que isso aconteça mais vezes. Porque, olha, foi de bom proveito, não para quem é da casa, os professores que ainda nem nos conhecem e nem conhecem o Dojo pessoalmente. Aí a gente dá esse feedback aí para ela, tá bom? Eu agradeço, eu sempre tenho cuidado de dizer que quando eu trago essas contribuições, eu tenho cuidado de deixar claro que nem tudo que a gente traz para reflexão deve ser apropriado como verdade absoluta. Isso não existe. Mas até quando eu me coloco à disposição de não me identificar com uma reflexão, com uma provocação, aquilo já me enriquece, porque faz com que eu estabeleça uma série de movimentos, né, pensantes, que se eu não concordo com a fala que foi atribuída, então eu preciso compreender por que eu não concordo. Por onde que eu vou buscar fontes que estabeleçam se realmente eu não concordo, porque faz sentido eu não concordar. Ou se eu não concordo, simplesmente porque é opinião minha. A gente precisa tomar esse cuidado. Eu sou um defensor da formação continuada do professor, eu sou um praticador da formação,
eu não deixo de estudar, eu busco sempre fontes, gosto de me nutrir e vejo o quanto isso me ajuda na minha prática, né? De 30 anos de educação, e tenho muito prazer em dizer que eu nunca abandonei o território público em minha carreira acadêmica, mas eu nunca abandonei o território público. Sempre acreditei que só vale a pena você beber de novas fontes se você puder dividir essa água, né? Então, eu tento sempre, na medida do possível, trazer alguma contribuição para os colegas. Mesmo que seja para o que você falou, eu não concordo. Aí eu digo, então, se você não concorda, busque profundidade, né, daquilo que você acredita, né, como opinião. O pessoal tá todo vapor aí no chat, hein? O pessoal tá todo vapor aí no chat, hein? A Zenaide está colocando para fazer um livro sobre retorno às aulas neste momento. A verdade, professora Zenaide, cada um de nós vamos ter muito para contar, ou, usando a visão do Maurício Walbach, né? Nós vamos ter muitas memórias históricas para poder testemunhar, porque nós estamos em um recorte histórico que nunca havia acontecido. Então, já, de certa forma, marcamos a história. Fomos os primeiros professores, num âmbito mais ampliado de rede pública, tivemos que encarar o desafio de sair de uma zona de conforto, que é essa coisa presencial, né? Essa meio tátil que a gente tem na docência, esse desafio do trabalho não presencial, do trabalho remoto, dessas mídias, dessas ferramentas que estão aí, que por vezes nos deixam assim inquietos, porque de um dia para o outro, muita gente teve que aprender da primeira vogal tecnológica como fazer a construção de uma frase, né, de procedimentos e de organização de aulas, né? Bom, eu vou... se alguém quiser abrir o microfone para falar, também fica à vontade, né? Porque nós temos, como o nosso horário foi organizado até as 21h, eu achei de bom tom que nós tivéssemos pelo menos 15 minutos, 20 minutos, para que se alguém se sentisse à vontade, né? Explanasse, considerasse algo, colocasse opinião. Então, o objeto de fala está aberto. Bem, eu vou até sair para deixar os professores à vontade, tá bom? Então, uma excelente noite a todos. Mais uma vez, obrigado, Doju, pela contribuição, em nome da Educa Osasco. Obrigado. Eu que agradeço a possibilidade. A Maria José Rocha, né? Sabemos que toda mudança gera desconforto, porém é necessário. Toda mudança, ela mexe muito com algumas bases que já estavam muito assentadas, né? Na nossa visão de realidade. Como nós temos algumas construções conceituais dentro de uma parcialidade, quando a gente é submetido a algo maior, no campo de totalidade, assim, gera essa necessidade de mudança, nos provoca muito. Mas, volto a dizer, né, se nós, professores, só observarmos a questão pelo ângulo da teoria do caos, da teoria da conspiração, sobrará pouco tempo para que a gente possa dedicar o nosso olhar às fontes que nos auxiliem desses processos de superação. Porque
essa movimentação tectônica histórica que estremece as nossas bases de zona de conforto, se a gente se entrega nessa tal ideia de que a frustração nos joga para baixo, a gente acaba replicando esses discursos negativos, né? Claro que não é fácil para ninguém, claro que é um momento difícil, claro que é um momento que mexe muito com o íntimo de cada um. Mas, poxa, se eu me entrego a isso, o que resta? Quando eu escolhi a carreira da docência, havia uma premissa de que eu seria alguém que divulgaria a emancipação do sujeito histórico, da construção desse sujeito histórico, por meio da educação. Como é que eu passo a ser o primeiro a negar aquilo que eu afirmei que faria? Isso, para mim, é um dilema. Não desrespeito quem possa me dizer que quer mais é que a coisa se exploda, que não concorda com nada. Tem colegas que se apoiam apenas na teoria do caos. Mas eu não posso, meu íntimo, ser infectado também por essa perspectiva. Além do risco que eu vou ter na questão da pandemia, do vírus, eu vou também ter um risco de influenciar diretamente na minha atribuição de trabalho, da minha contribuição dentro do meu campo de trabalho. Volto a dizer, alguns debates, eles são qualificados, mas eles não podem tomar frente de tudo. Se a gente entrar aqui num outro momento para fazer um debate sobre como é que foi composto esse imediatismo, né, desse trabalho remoto, a gente vai entrar em várias coisas aqui do tipo, nem todo mundo tem acesso, a questão da conectividade nas áreas de fragilidade e vulnerabilidade extrema é bem complexo, enfim, a gente vai entrar numa série de demandas aqui que são válidas, que são qualificadas, mas para a ideia de hoje, do nosso encontro, a perseverança, a consciência sincrônica, a formação, a busca, a fonte, a luz, a nossa contribuição nesses três grandes ângulos, já que nós usamos os integralistas, que trabalham com a parte cognitiva, sócio-interativa e emocional, e de alguma forma a gente possa contribuir com essas lógicas do integralismo, né, da concepção integralista, à prática do trabalho remoto. Os alunos, a professora Rosana Reis, os alunos sentem muitas dificuldades também. Professora, nós temos, às vezes, um paradigma que nos atrapalha. Nós entendemos que nós somos geração idade média. Média, quando se escrevia, na língua portuguesa, mídia, escreve com ME, mídia com média. E aí a gente, às vezes, se entende como idade média mesmo. A gente nasceu no século XX, e nós não somos dessa geração do touch, enfim, do online. Os nossos alunos, a gente às vezes cria esse paradigma de que, como eles são, né, da idade mídia, dessa geração Z, de tudo que se fala a respeito, que eles saem na nossa frente em tudo. Não, isso é mito. Nós temos dificuldades, e eles também, porque acesso à informação não é articulação de conhecimento. Entrar na rede social, entrar no Facebook, entrar no WhatsApp, assistir um vídeo no YouTube, buscar essas coisas que fazem bem para o campo social dele, de interação com a tecnologia, não quer dizer que ele articula conhecimento. Pelo contrário, quando você dá lá uma tarefa e pede para ele formatar, por exemplo, um documento, a cabeça dele dá um nó. Difícil para nós e difícil para eles. Eles também estão passando por desafios com relação a isso, porque eles estão acostumados a usar a tecnologia como um caminho para prestigiar aquilo que eles gostam. As redes sociais, as curiosidades, a música que escuta, as fotos que eles postam, né? Enfim, então é um paradigma instituído, mas é um mito, né? Eles também têm muita dificuldade. Muito bem, gente, chegamos no nosso... Eu sou meio Cronos, em cima da linha, né? Chegamos a nosso horário. Quero novamente agradecer muito a todos que estiveram presentes. Quero agradecer especialmente a minha família. Eu vi que tem alguns
primos meus que participaram, a minha irmã, o pessoal lá da minha terra, lá do Ceará. Eu sempre falo isso porque é questão de reparação histórica. Essa questão hegemônica regional, a gente tem que destituir isso. Então, para quem é da nossa terra lá, grande abraço, né? Que a gente possa encontrar em breve. E muito obrigado pela participação de todos. Uma boa noite a todos. Dou por encerrada a nossa reunião. Obrigada, Doju. Obrigada, Doju. Boa noite. Obrigado, primo, pela oportunidade aí de assistir sua aula. Foi show. Parabéns. Ô, meu primo querido, saudade de você, viu? Muito feliz que você tenha participado e espero, de alguma forma, ter contribuído a sua área, que é a minha também, né? Para você pensar um pouco nessa realidade nossa aí, necessita tanto da gente, né? A nossa presença de palco. E fico muito feliz que você tenha participado. Eu mando um beijão na tia, diga que eu tô com saudade de todo mundo aí, tá bom? Ok, beijo, tchau. Beijo. Parabéns, amigo. Excelente, viu? Ô, Zenaide, você tá por aí? Estou aqui. Ah, que bom, fico feliz. Que bom que você assistiu. Muito bom, muito bom. Precisa Agradeço, fazer mais, explorar mais aí esse seu potencial. Agradeço a partilha, né? O que não seria de mim se não fosse minha irmã, meus parentes do Ceará e meus amigos para encher a sala, né? Estamos aqui aprendendo. A gente não está só fazendo palco, não. A gente está aprendendo, contribuindo. Só não participei mais ativamente porque estava aqui ao mesmo tempo trabalhando. Mas na próxima pode contar com a minha participação, tá bom? Opa! Um beijo grande para você. Obrigado, Zenaide. Boa noite, tchau, tchau. Manda um abração pro Du. Opa, estamos aqui. Está aqui do lado, tá ouvindo Olha aí. também. Tá. Se esconda não, caboclo. Cadê? Chega. Aqui, ó. Olha aí. A cabeça no marcão. Edu, a gente precisa molhar as palavras, viu? Assim que acabar essa pandemia, tem que molhar as palavras. Com certeza. Beijo, tchau, tchau. Beijo. Olha aí, uma conterrânea, Maria Tereza Teixeira, também é da terrinha, muito bom. A gente tem que qualificar a presença dos conterrâneos, né? Muito bem. E aí, Sena, tudo em paz? Me chamou, Doju? Ah, Me chamou? não, perguntei se está tudo em paz. Ah. Ô, prima Edinara, abre esse microfone, você nem falou comigo, né? Tá tão escondida aí. Oi, primo. Tô aqui na música de fundo só. Música infantil, mas tô ouvindo você, tá? Você tá tão amoitada aí, se apareça, mulher. Não tô em condições de aparecer, só
Só vim te prestigiar mesmo e aprender um pouquinho com você, viu? E você tá bem? A tia, o tio, tá tudo bem? Estamos bem. Com saudade de você. Também, prima. Tô com